O toque de Deus na vida de Mariana. Mariana olhava-se no espelho do banheiro com lágrimas escorrendo pelo rosto. As sobrancelhas, antes bem desenhadas, agora estavam quase inexistentes, substituídas por manchas avermelhadas e uma pele irritada. Há 2 anos, depois de um procedimento de micropigmentação mal feito, sua vida havia virado de cabeça para baixo. A tinta usada estava infectada, e o que deveria ser um simples retoque estético transformou-se em uma alergia crônica que nenhum dermatologista conseguia resolver. Os medicamentos só aliviavam por algumas horas, e as coceiras eram tão intensas que, às vezes, ela acordava à noite com as unhas ensanguentadas de tanto se coçar. Pior do que a dor física era a vergonha. Mariana, uma jovem de 28 anos, evitava saídas, cancelava compromissos e até mesmo no trabalho pedia para ficar em home office. Ninguém merece ver isso, pensava, enquanto cobria o rosto com franja e maquiagem pesada. Mas o pior não era apenas a aparência. A autoestima dela estava destruída. Mariana crescerá em uma família humilde, onde o valor de uma pessoa não estava na beleza, mas no caráter. Seu pai, um homem simples e trabalhador, sempre dizia: "Filha, o que vale é o coração." Mas agora, ela se sentia feia, rejeitada, como se Deus tivesse se esquecido dela. Uma noite, depois de mais uma consulta frustrante com um especialista que apenas encolheu os ombros e disse: "Não há mais o que fazer", Mariana sentou-se na cama e chorou como nunca. "Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu só queria me sentir bonita." Foi então que se lembrou de sua vizinha, Dona Clara, uma senhora de cabelo branco sempre vestida com saias longas e blusas discretas, que falava com tanto carinho da sua igreja. "Lá a gente encontra paz, minha filha", ela dizia. Mariana nunca havia entrado em uma igreja da Congregação Cristã no Brasil, mas algo dentro dela a impulsionou a bater na porta da casa de Dona Clara na manhã seguinte. Dona Clara recebeu Mariana com um abraço apertado e um sorriso que parecia vir da alma. "Entre, minha filha. O Senhor sabe por que você veio." A casa era simples, com móveis antigos mas bem cuidados, e um cheiro de café fresco. Enquanto tomavam um chá, Dona Clara falou da Congregação Cristã no Brasil, da simplicidade dos cultos, da força da oração. "Lá não tem show, não tem música alta, não tem coisa para distrair. É só a gente e Deus, falando de coração para coração." Mariana ouviu em silêncio, com as mãos trêmulas em torno da xícara. "No domingo que vem, venha comigo", convidou Dona Clara. "Você vai ver como é bom." Mariana hesitou. "Mas eu não sei nada de Bíblia, não sei como é." "Não precisa saber, filha. Só precisa ter fé. E dor, todo mundo entende de dor." No domingo seguinte, Mariana entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da Congregação Cristã no Brasil. O local era simples, paredes brancas, bancos de madeira, nenhuma imagem ou enfeite chamativo. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa social. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando um hino que Mariana nunca ouvirá. "Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Perdoa meu pecado, vem meu fardo levar." Ela sentiu algo estranho no peito, uma mistura de alívio e medo. O ancião, um homem de rosto sereno e voz firme, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. "Irmãos, hoje é dia de buscar a Deus com fé. Ele ouve, ele responde." As orações eram fervorosas, algumas em voz alta, outras em silêncio, mas todas com uma intensidade que Mariana nunca vira antes. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã levantou-se e contou como Deus a livrara de uma doença grave. Outra falou da restauração do casamento. Mariana sentiu as lágrimas voltarem. "Será que Deus também pode me ajudar?", pensou. Dona Clara, sentada ao seu lado, segurou sua mão. "Quer que o ancião ore por você?" Mariana balançou a cabeça, sem coragem de falar. Mas quando o ancião anunciou que iriam orar pelos enfermos, ela sentiu um impulso e levantou-se, trêmula. Eu preciso de ajuda", foi tudo que conseguiu dizer. O ancião aproximou-se, colocou a mão em sua cabeça e orou com uma fé que abalou Mariana até a alma. "Senhor Jesus, tu que saraste os leprosos, que devolveu a vista aos cegos, olha para esta filha tua. Livra-a deste sofrimento, restaura seu corpo e sua alma. Em nome de Jesus, amém." As lágrimas caíram sem controle.
Algo dentro dela parecia ter se quebrado, não de dor, mas de esperança. Nos dias seguintes, Mariana voltou à igreja. Aprendeu os hinos, ouviu as pregações, viu irmãos sendo batizados nas águas com rostos radiantes. A cada culto, sentia uma paz que não entendia, mas que a enchia. Uma noite, depois de um culto de oração, Dona Clara lhe disse: "Filha, você já pensou em se batizar? É um novo começo." Mariana hesitou. "Mas e se eu não for curada? E se Deus não quiser me ajudar?" Dona Clara sorriu. "Deus já está te ajudando. A cura pode vir de muitas formas. Às vezes, Ele primeiro cura a alma." Essas palavras ficaram martelando em sua mente. Na semana seguinte, durante a Santa Ceia, enquanto os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Mariana sentiu algo diferente. Não era mais apenas dor ou desesperança. Era uma certeza quietinha: Deus está aqui. 3 meses depois do primeiro culto, Mariana estava sentada em um dos bancos da frente, aguardando o batismo. O ancião havia anunciado que naquele domingo haveriam batismos nas águas, e ela, depois de muita oração, decidiu dar esse passo. Enquanto os irmãos cantavam nas águas do Jordão, "Meu pecado foi lavado", Mariana desceu os degraus da pia batismal, vestida com um longo vestido branco. O ancião a mergulhou nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando ela emergiu, sentiu algo que não sentia há anos: leveza. Naquela mesma noite, enquanto se preparava para dormir, Mariana olhou-se no espelho por hábito. E então, parou. As manchas em suas sobrancelhas estavam menores. A pele, antes irritada, parecia mais calma. Ela passou os dedos sobre a região e não sentiu dor. No dia seguinte, acordou e correu para o espelho. As crostas haviam sumido. Em uma semana, sua pele estava completamente restaurada, como se nada tivesse acontecido. Mas o maior milagre não foi a cura física. Foi a transformação em seu coração. Mariana não era mais a mesma. A vergonha, o medo, a revolta, tudo havia sido substituído por uma gratidão que não cabia em palavras. No culto seguinte, Mariana levantou-se para dar seu testemunho. Com voz firme, contou como chegará à igreja quebrada, como encontrar irmãos que oraram por ela sem julgar, como Deus, em sua misericórdia, não apenas sarou seu corpo, mas lhe deu uma nova vida. "Eu achava que minha dor era só minha. Mas Deus mostrou que Ele se importa. E os irmãos aqui me ensinaram que a verdadeira beleza não está no rosto, mas na fé. Hoje, eu sei que, mesmo se a cura não tivesse vindo, eu ainda estaria nas mãos dele. E isso basta." O ancião sorriu e disse: "Assim é a fé, irmãos. Não é sobre o que vemos, mas no quem acreditamos." Mariana sentou-se, e enquanto os irmãos cantavam a glória a Deus nas alturas, ela fechou os olhos, grata. Não pela cura, mas por ter encontrado um lugar onde, finalmente, se sentia em casa. Não pela aparência, não pelas palavras bonitas, mas pela verdade simples e poderosa do Evangelho: Deus ama. Deus ouve. Deus libera. Naquela mesma noite, enquanto Mariana deixava a igreja, uma irmã se aproximou com um sorriso tímido. Era Dona Lúcia, uma das mais antigas da congregação, conhecida por suas orações fortes e seu coração materno. Ela segurou as mãos de Mariana e disse com voz firme, mas cheia de carinho: "Minha filha, Deus não só te curou por fora, não. Ele quer curar tudo em você. Aquela dor que você esconde, aquela vergonha que ainda pesa no seu coração. Jesus quer tirar isso também. Você já sentiu?" Mariana baixou os olhos, e pela primeira vez, as lágrimas que caíram não eram de tristeza, mas de alívio. Porque ela sabia que Dona Lúcia tinha razão. Aquele lugar, aquela gente, aquele Deus, tudo era real. Não era teoria, não era religião vazia. Era vida. Nos dias que seguiram, Mariana começou a frequentar os cultos com uma fome que não conhecia antes. Não era só pela cura, não era só pela aceitação. Era por aquele que tinha estendido a mão quando ninguém mais via valor nela. Ela passou a chegar cedo, ajudar a arrumar as cadeiras, servir café para os irmãos, ouvir os testemunhos com o coração aberto. E, aos poucos, o que antes era uma ferida se tornou uma marca de batalha, não de derrota, mas de vitória. Até que veio o dia em que o pastor chamou os que queriam se batizar.
Mariana hesitou por um instante, olhando para suas mãos, agora livres das cicatrizes que tanto a envergonhavam. Mas então lembrou das palavras do ancião: não é sobre o que vemos, mas no quem acreditamos. Ela se levantou, firme, e caminhou até a frente. Quando emergiu das águas, não foi só a igreja que aplaudiu. Foi como se o próprio céu sorrisse. Porque aquele batismo não era só um símbolo, era o selo de uma promessa cumprida. Deus não apenas tinha restaurado seu rosto, ele tinha restaurado sua alma. Hoje, anos depois, Mariana não é mais aquela mulher que se escondia dos espelhos. Agora, ela é quem segura a mão das irmãs que chegam quebradas à igreja, quem ora pelos que acham que não tem mais jeito, quem testifica com lágrimas nos olhos: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. E toda vez que alguém pergunta como ela superou tanta dor, Mariana sorri e responde: não fui eu. Foi Jesus. E a igreja que me mostrou que, mesmo quando a gente acha que está sozinho, nunca estamos fora do alcance dele. Porque na CCB, Mariana não encontrou só uma religião. Encontrou uma família. Encontrou um pai. E, acima de tudo, encontrou a certeza de que, não importa quão profunda seja a ferida, o sangue de Cristo alcança e transforma. E foi assim que a vida de Mariana se tornou um farol na congregação. Não eram só as palavras dela que tocavam as pessoas, mas a maneira como olhava nos olhos de cada um, como se dissesse: eu sei o que é sofrer, mas também sei que tem saída. Muitas irmãs que chegavam com o coração em pedaços, seja por traições, doenças ou a solidão que corrói, encontravam nela um exemplo vivo de que Deus não desiste de ninguém. Certa vez, uma jovem chamada Larissa chegou à igreja arrasada. O marido tinha ido embora, levando os filhos, e ela não via mais sentido em viver. Chorava tanto que mal conseguia falar. Foi Mariana quem a abraçou primeiro, sem pressa, sem frases prontas. Só ficou ali, segurando-a enquanto os soluços sacudiam seu corpo frágil. Depois, quando Larissa finalmente levantou o rosto inchado de lágrimas, Mariana lhe contou sua própria história. Não para se exibir, mas para mostrar: se Deus me tirou daquele poço, Ele pode tirar você também. E tirou. Não foi da noite para o dia, porque Deus trabalha no tempo certo, não no nosso, mas Larissa começou a frequentar os cultos, a participar das reuniões de oração, a deixar que as irmãs a envolvessem com carinho. Pouco a pouco, o vazio foi sendo preenchido. Um dia, ela mesma levou um buquê de flores para Mariana e disse, com a voz ainda trêmula: obrigada por não me deixar desistir. Mas o milagre não parou por aí. Porque a CCB não é só um lugar onde as pessoas são consoladas, é onde elas são transformadas em instrumentos. Mariana, que antes não conseguia nem olhar para o próprio reflexo, agora liderava um grupo de apoio às mulheres que passavam por crises. Ela organizava encontros onde falavam de perdão, de autoestima, de como a palavra de Deus é bálsamo para as feridas. E sempre, sempre, ela repetia: Deus não nos salva para ficarmos parados. Ele nos salva para sermos luz. Um dos momentos mais marcantes foi quando a igreja promoveu um culto especial de gratidão. Mariana subiu ao púlpito não como uma palestrante, mas como uma filha de Deus que tinha uma história para contar. Com a Bíblia nas mãos e o coração transbordando, ela leu Salmos 30, chorei a noite inteira, mas a alegria veio pela manhã. E então, olhando para a congregação, disse: irmãos, se vocês estão passando por uma noite escura, não desistam. Porque a manhã de Deus não falha. Eu sou a prova. E as lágrimas caíram. Não só dela, mas de muitos que ali estavam e que, pela primeira vez, sentiram que suas dores também tinham um propósito. Que suas lutas não eram em vão. Que, assim como Mariana, eles poderiam sair das cinzas e vestir a beleza que só Cristo pode dar. Hoje, quando alguém novo chega à igreja e vê Mariana com seu sorriso tranquilo, seus gestos acolhedores, sua fé inabalável, dificilmente imagina o abismo de onde ela foi tirada. Mas ela não esconde. Pelo contrário. Sempre que pode, ela conta. Porque sabe que sua história não é só dela. É de todas as Marias, Joanas e Larissas que ainda estão presas na escuridão, esperando um sinal de que alguém as entende. E esse sinal, muitas vezes, vem através de um abraço, de um testemunho, de uma mão estendida. Vem através da igreja. Vem através de Jesus. Porque na CCB, Mariana não só encontrou cura. Ela encontrou uma missão.
E agora, todos os dias, ela vive para provar que, quando Deus restaura uma vida, Ele não restaura pela metade. Ele restaura para abençoar, para multiplicar, para mostrar ao mundo que, onde o homem vê fim, Deus vê um novo começo. Mariana não esquece o dia em que entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, e ela tinha ido mais por desespero do que por fé. As paredes brancas, os bancos de madeira envernizada, o silêncio respeitoso antes do culto começar, tudo aquilo parecia tão diferente do caos que ela vivia. Mas foi quando ouviu os hinos, aquelas vozes unidas cantando com uma convicção que ela nunca tinha visto antes, que algo dentro dela começou a tremer. Não era medo. Era como se uma porta que ela nem sabia que existia estivesse se abrindo devagar. Ela se sentou no fundo, com as mãos trêmulas, os olhos baixos. Não queria chamar atenção, não queria que ninguém soubesse das marcas que carregava, as visíveis e as invisíveis. Mas então, durante a oração, uma irmã se aproximou. Não com palavras, não com perguntas, apenas com um lenço branco estendido. Mariana olhou para aquelas mãos, limpas, firmes, e sentiu as lágrimas queimarem seus olhos antes mesmo que entendesse por quê. Quando pegou o lenço, foi como se pegasse também um pedaço de paz que não pertencia àquele mundo. Os dias seguintes não foram fáceis. As noites ainda eram longas, os pesadelos ainda a acordavam suada, com o coração batendo forte. Mas agora, entre uma crise e outra, havia algo novo. A voz do pastor lendo as escrituras, as irmãs orando por ela sem nem mesmo saberem direito o que ela havia passado, os irmãos que, sem julgar, simplesmente a tratavam como parte da família. Pouco a pouco, as sombras que a perseguiam começaram a perder força. Não porque o passado tinha desaparecido, ele ainda doía, sim, mas porque agora havia uma luz mais forte do que a escuridão. Foi numa reunião de oração que tudo mudou. Mariana não planejava falar. Nunca tinha contado sua história para ninguém ali, além de algumas palavras soltas para a irmã que lhe dera o lenço. Mas naquela noite, enquanto ouvia os testemunhos, sentiu algo crescer dentro dela, uma pressão no peito, como se as palavras precisassem sair. E então, entre lágrimas, ela começou a falar. Não com vergonha, não com medo, mas com uma estranha certeza de que aquelas pessoas não iriam virar as costas. E não viraram. Quando terminou, o pastor se levantou e colocou a mão em sua cabeça. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Foi simples, direta, como se ele estivesse falando com um pai que já conhecia toda a história. Senhor, esta filha teu já sofreu demais. Agora é hora de tu mostres a ela que o inimigo quis usar para destruí-la, tu vais transformar em bênção. E então, como se fosse o mais natural do mundo, Mariana sentiu algo sair dela. Não foi um alívio passageiro. Foi como se uma corrente se rompesse. Uma liberdade que ela não sabia que existia. Nos meses que se seguiram, as mudanças foram tão claras que até ela mesma se surpreendia. Os pesadelos diminuíram. A ansiedade que a paralisava pela manhã já não tinha tanto poder. E o mais incrível, ela começou a sentir um desejo novo, um chamado. Não era só sobre ela mais. Era sobre as outras. As que ainda estavam onde ela esteve. As que achavam que ninguém as veria, que ninguém as entenderia. Hoje, Mariana é uma das primeiras a chegar na igreja nos dias de culto. Não para ser vista, mas para estar lá quando alguma irmã nova aparece com os olhos baixos, com aquele mesmo medo que ela já conheceu. Ela sabe reconhecer. Sabe quando uma mulher entra pela porta com a postura encurvada pela culpa, ou quando um jovem se senta sozinho, como se não pertencesse àquele lugar. E então ela faz o que alguém um dia fez por ela, se aproxima. Não com sermões, não com conselhos prontos, mas com um sorriso que diz, eu sei. E você não está sozinha. Às vezes, quando alguém lhe pergunta como ela consegue ter tanta paciência, tanta fé depois de tudo que passou, Mariana apenas sorri e responde, porque eu sei o que é ser tirada do lixo e colocada nos braços do Pai. E se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um. E é assim, com essa certeza quietinha mas inabalável, que ela vai, dia após dia, sendo as mãos e os pés de Jesus para quem ainda não o conhece. Porque na CCB, Mariana não apenas encontrou cura. Ela encontrou um propósito. E agora, toda vez que vê uma vida sendo transformada, seja por uma oração, um abraço, ou um simples lenço branco estendido, ela sabe, o milagre não foi só dela.
é de Deus. E ele não para. Nunca para. E foi justamente numa tarde de sábado, quando o sol já começava a descer suavemente sobre o templo, que Mariana viu algo que fez seu coração acelerar. Uma moça jovem, com os olhos inchados de tanto chorar, entrou pela porta dos fundos da igreja como se quisesse passar despercebida. Vestia uma blusa larga, mas não conseguia esconder as marcas roxas nos braços. Mariana conhecia aquele olhar, era o mesmo que ela tinha anos atrás, uma mistura de vergonha, medo e um desespero mudo que gritava por ajuda. Sem hesitar, ela se aproximou com calma, como quem não quer assustar um pássaro ferido. Irmã, tudo bem? Você quer que a gente converse um pouquinho? A moça, que se chamava Larissa, abaixou a cabeça e balbuciou algo sobre a só querer ficar um tempo em silêncio. Mas Mariana já sabia. Ela mesma tinha entrado assim na igreja pela primeira vez, com a alma em frangalhos e a esperança pelo chão. Levou Larissa até um cantinho tranquilo do pátio, onde as crianças brincavam ao longe e o som dos hinos vinha suave pelos alto-falantes. Não fez perguntas invasivas. Só segurou a mão dela, aquela mão gelada, trêmula, e começou a contar. Eu também já achei que ninguém ia me entender. Que Deus era bonzinho só com os outros. Que eu não merecia nem entrar aqui. Larissa levantou os olhos, surpresa. Mas sabe, irmã? Foi aqui que eu aprendi que Jesus não olha pra gente pelo que a gente fez ou pelo que fizeram com a gente. Ele olha pro que a gente pode ser. E então, como se as palavras de Mariana tivessem aberto uma comporta, Larissa começou a soluçar. Entre lágrimas, contou do namorado que a agredia, da família que não sabia de nada, da sensação de estar afundando sem ninguém para segurar sua mão. Mariana ouviu tudo, enxugou cada lágrima com o próprio lenço, aquele mesmo lenço branco que um dia havia secado as dela e, quando Larissa finalmente se acalmou, fez algo que mudaria tudo. Vem comigo, disse, levando-a até a frente do templo, onde alguns irmãos oravam em voz baixa. Aqui a gente não fica sozinha com a dor. Aqui a gente entrega. E sem mais explicações, Mariana ajoelhou-se ao lado de Larissa, colocou a mão em seu ombro e começou a orar. Não foi uma oração bonita ou ensaiada. Foi um clamor. Um grito de socorro ao Pai, daqueles que só saem de quem já esteve no fundo do poço e sabe que Deus escuta. Os irmãos ao redor se aproximaram, uns de mãos dadas, outros apenas em silêncio respeitoso. E então, algo aconteceu. Larissa sentiu uma paz tão forte que foi como se alguém tivesse tirado um peso de 1000 quilos de suas costas. Não foram palavras. Não foi uma voz do céu. Foi uma certeza. Uma convicção de que, daquele momento em diante, nada seria como antes. Quando ela abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi Mariana sorrindo, com os olhos brilhando. Agora você é filha, sussurrou. E filha não fica no chão. Larissa não entendia direito o que aquilo significava, mas algo dentro dela sabia, ela havia acabado de nascer de novo. Nos dias que seguiram, Mariana não a deixou sozinha nem por um segundo. Levou-a para os cultos, apresentou-a às irmãs do grupo de oração, ensinou-a a buscar a Deus na Bíblia. E pouco a pouco, Larissa foi descobrindo que aquela igreja não era só um lugar de pregações. Era um hospital de almas. Um refúgio onde as feridas mais profundas encontravam remédio. Uma semana depois, numa reunião de jovens, Larissa levantou a mão trêmula e deu seu testemunho. Falou do medo, da vergonha, da noite em que quase desistiu de tudo. Mas também falou da mão que a segurou, do lenço que enxugou suas lágrimas, da oração que quebrou suas correntes. Quando terminou, o templo explodiu em glórias a Deus. E Mariana, lá no fundo, chorava não de tristeza, mas de gratidão. Porque ela sabia, aquele não era só mais um testemunho. Era a prova de que Deus usa as pessoas mais quebradas para consertar outras. Hoje, Larissa é uma das irmãs mais ativas da CCB. Trabalha no departamento de visitação, leva comida para famílias carentes e, toda vez que encontra uma mulher com olhares perdidos como os seus eram um dia, ela se aproxima com a mesma calma de Mariana e diz: Eu sei. E você não está sozinha. Porque na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são só histórias de outrora. São realidades que se repetem a cada vida transformada. E Mariana, que já foi uma delas, agora é parte dessa corrente de amor que não se rompe. Um elo entre o céu e a terra, provando que, quando Deus toca uma vida, Ele não para por aí.
Ele a multiplica. O milagre completo. Aquela tarde, enquanto Larissa entregava uma cesta básica a uma mãe solteira com os olhos inchados de choro, a mulher sussurrou: "Não sei mais como segurar meu filho." Foi então que Larissa reconheceu o próprio desespero no olhar dela. Sem hesitar, sentou-se ao seu lado no chão de terra batida e contou sua história não como uma lição, mas como um abraço. "Deus me achou quando eu estava mais perdida que você. E hoje, Ele te achou através de mim." A mulher, chamada Raquel, não sabia que aquela visita era o início de sua própria transformação. Semanas depois, ela voltou à congregação, não mais como uma desconhecida, mas como parte da família. E assim, o ciclo se repetiu: Mariana, que salvou Larissa, Larissa, que estendeu a mão a Raquel, e Raquel, que um dia ajudaria outra alma quebrada. O milagre não era apenas a cura de uma vida, era a multiplicação dela. Reflexão final. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E muitas vezes, os escolhidos são aqueles que o mundo descartou, os que, como Larissa, carregam cicatrizes visíveis e invisíveis. Mas é justamente nessas fraturas que a luz de Deus se refrata com mais intensidade, transformando dor em propósito e solidão em comunidade. Lição de vida. Se você está quebrado, não tema, Deus especializa-se em usar vasos rachados para regar jardins secos. E se você já foi consertado, lembre-se, sua história não é só sua. É uma tocha para iluminar quem ainda tropeça no escuro. Porque milagres não são eventos isolados, são correntes que só se fortalecem quando puxamos alguém para dentro dela. E assim, entre mãos dadas e lágrimas enxugadas, o céu e a terra se encontram, não em relâmpagos, mas no silêncio sagrado de uma vida que, ao ser tocada, escolhe tocar outras.